vamos trazer outro olhar também sobre o que acontece no Supremo Tribunal Federal com a nossa Thaís Arbex. Thaís, você tem também análise e apuração sobre o julgamento em plenário virtual dos acusados de envolvimento com os atos de 8 de janeiro. E há destaque para 2 casos que foram levados ao plenário físico. É isso? Qual foi a reação do Alexandre de Moraes, ministro relator desse caso, com essa decisão de André Mendonça? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe, a todos que nos acompanham aqui nos bastidores. Tainá, ontem o ministro André Mendonça pediu destaque em 2 ações de mulheres que já têm maioria formada no plenário virtual pela condenação em relação ao dia 8 de janeiro. O que acontece a partir do momento que um ministro pede destaque? Esses casos precisam ir para o plenário virtual, mas como que é o rito, como é o trâmite? Quem precisa liberar esses casos para irem ao plenário virtual, plenário presencial, é o próprio relator, no caso o ministro Alexandre de Moraes, e depois o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, precisa pautar essas ações no plenário físico. Qual que é o cenário agora? A gente tem esse pedido de André Mendonça e aí o que eu consegui apurar é que muito provavelmente essas 2 ações elas não vão para o plenário físico antes que o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento das outras ações no plenário virtual. Ao todo, são 232 ações referentes ao 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes já pediu para que a presidência paute, a partir de sexta-feira, mais 7 ações no plenário virtual, ou seja, o julgamento começa à meia-noite de sexta-feira, de outros 7 réus que participaram dos atos de 8 de janeiro. Então a gente lembra, maioria já formada em relação aos 5 réus que estão sendo julgados. André Mendonça pede destaque para 2 ações de mulheres, mas não há perspectiva desses casos serem julgados antes da conclusão dos outros casos ali no plenário virtual. Não sei se ficou claro, Tainá e Uribe. Thaís, desses 5 que já foram julgados no virtual, 2 deles podem ser destacados, o que não deve acontecer, mas foi o pedido do André Mendonça, para o julgamento físico. Qual é a justificativa que ele dá, Thaís, para esses casos? Por que é diferente dos outros? Na verdade, ele acredita que esses 2 casos têm algumas peculiaridades que precisam ser mais bem debatidas pelos ministros ali no plenário físico. Ele pede destaque, obrigatoriamente tem que ir para o plenário físico, Tainá. Só que não temos perspectiva disso acontecer tão brevemente. Por quê? Porque o gabinete do ministro Alexandre de Moraes pretende julgar todas as outras ações antes de liberar esses 2 julgamentos para o plenário físico. Lembrando que o pedido de destaque de André Mendonça acontece depois da maioria já ter sido formada pela condenação. Tainá. Aí só uma dúvida, naqueles 4 casos, você até explicou para a gente ontem, é porque aqueles réus, eles tinham produzido provas contra si, ou seja, feito vídeos depredando o local. Agora, esses 2 casos, têm também essa relação ou não? São casos um pouco mais complexos apenas por outras motivações? Eu até tentei entender com mais detalhes, Uribe, por que o ministro André Mendonça decidiu destacar apenas o caso de 2 mulheres. O que eu consegui avançar é que, de fato, ele entende que é preciso debater um pouco melhor esses 2 casos. Há uma divergência bastante consolidada ali no Supremo Tribunal Federal, isso a gente tem acompanhado desde o primeiro julgamento, que é o caso de não se julgar tudo no mesmo grupo, julgar tudo ao mesmo tempo, usar o mesmo parâmetro para todos os réus. E isso a maioria já entendeu que pode acontecer, está acontecendo de fato, mas o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques, eles têm um entendimento diferente, que é preciso analisar
cada caso. É preciso olhar com atenção para cada um dos casos. Por isso, ele faz esse pedido de destaque, Uribe. Mas a perspectiva que a gente tem, no fim das contas, embora haja essa divergência em relação ao julgamento em si, a como deve ser a condução desse julgamento, a nossa perspectiva é que a consolidação da maioria está formada. Muito dificilmente a gente vai ver uma mudança de postura nas análises no plenário físico. O que a gente vai enxergar é os ministros que já consolidaram a maioria referendando os seus votos que foram feitos ali no plenário virtual, ou seja, pela condenação. O que a gente teve de diferença? A gente teve, por exemplo, o ministro Cristiano Zanin tendo uma diferença em relação à aplicação da pena, mas a condenação está formada a maioria, Uribe.